A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento 24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @avivamento 24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento 24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de vocês ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês que foi criado pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração para dar início à nossa live, ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 5. Vamos aqui na oração de número 5, que diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio
2 rebanhos. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí, meditem aí, escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias. Contém apenas um capítulo. Livro de Obadias com um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Recapitulando aqui, hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar primeiro, depois os rebanhos de número par. Então saiu o rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. Vamos aqui, Obadias contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 6, 7 e 8. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos, todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7 ímpar e 8 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus nessa live. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Ageu, que contém 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Ageu, capítulo 2, para o rebanho de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim, fala sobre obstáculos à construção do templo. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderão: não. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, que contém apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito, com apenas 3 capítulos.
capítulo 3 do livro de Tito, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: mais instruções sobre a conduta dos santos. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par, vão estar aqui meditando no livro de Joel, com apenas 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos. Que diz assim, fala sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: despertai-vos bêbados e chorai, gemei todos os que bebem vinho, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem números. Os seus dentes são dentes de leões, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casa da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra, e os seus brotinhos se embranqueceram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar, e 10, par. Vão estar aqui meditando no livro de Lamentações. Contém 5 capítulos. Livro de Lamentações com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de Lamentações, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Capítulo 1 contém 22 versículos, que fala assim, fala sobre a desolação de Jerusalém. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores a alcançam. Entre as suas dificuldades, os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e elas mesmas têm amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a infligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 22 do livro de Gênesis, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Gênesis, capítulo 22, contém 24 versículos, que diz assim: Deus manda a Abraão sacrificar Isaque. Nos versículos 8, 9 e 10.
E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei dando um recadinho para todos vocês que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé de vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui apresentar para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas elas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 1. Vamos aqui na oração de número 1, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Diz assim na oração de número 1: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo, que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade.
Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas com um capítulo. Livro de Judas contém 25 versículos, que fala assim, sobre os falsos mestres. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lucas, com 24 capítulos. Livro de Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 9 do livro de Lucas. Capítulo 9 do livro de Lucas contém 62 versículos. Diz assim, fala sobre quem é o maior no reino de Deus. Diz assim nos versículos 47, 48 e 49, diz assim: Mas o Senhor Jesus, vendo um pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhes proibimos, porque não te segue conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar, e 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 4 do livro de Ezequiel para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Ezequiel, capítulo 4, contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre o pão de Ezequias, nos versículos 10, 11 e 12. E a tua comida que há de comer será do peso de 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E o que comerás será como bolos de cevada, e cozê-lo-ás sobre o esterco que sai do homem diante dos olhos dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Filipenses para os rebanhos de número 11 e rebanhos de número 12 estarem meditando. Filipenses, capítulo 3, contém 21 versículos, que fala assim: Cuidado com as falsas doutrinas, nos versículos 1, 2 e 3. Resta, irmãos meus,
que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vão estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, o livro da sabedoria, com 31 capítulos. Capítulo 4 do livro de Provérbios, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Provérbios capítulo 4 contém 27 versículos, que diz assim: a supremacia da sabedoria. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho pequeno, na companhia de meu pai, e único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 32 do livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Capítulo 32, que contém 33 versículos, que diz assim: Deus destrói o exército de Senaqueribe. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, assim, de todos os lados os protegeu. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente. Ele orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei fazendo aqui mais uma oração para poder dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando que nossas orações são todas elas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10. Agora eu peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 10. Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo de verdade em nossas vidas e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de Hebreus. Capítulo 13 do livro de Hebreus, que contém
25 versículos, que diz assim, exortações finais, diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Permaneça a caridade fraternal, não vos esqueças da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Salmos, capítulo 5. Vamos aqui no livro de Salmos, capítulo 5. Contém 12 versículos, que diz assim: proteção contra os ímpios. Nos versículos 1, 2 e 3. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, o Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Perdão. Saiu agora o livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos aqui no livro de Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 1 do livro de Miqueias. Contém 16 versículos, que diz assim: juízos contra Samaria e Jerusalém. Palavra, versículo 1, 2 e 3. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra e tudo que nela há, seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filemão contém apenas um capítulo. Filemão com apenas um capítulo. Filemão contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão, nos versículos 1, 2 e 3. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Josué, que contém 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Capítulo 13 do livro de Josué. Josué, capítulo 13, vamos aqui no livro de Josué, capítulo 13, 33 versículos, que diz assim: Josué reparte as terras. Nos versículos 2, 3 e 4. A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Gessur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, o Asquelon, o de Gate e o Ecroneu, e os Aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca,
até ao limite dos amorreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 contém 21 versículos, que fala assim, fala sobre o amor ao dinheiro, nos versículos 9, 8, 9 e 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim: denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolhas e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus ou Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos de partidos de mandato, somente políticos de mandato ou candidato, pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro livro, Tributos de César, Marcos capítulo 12, com foco 14 a 17. Segundo livro, Orações, 1 Timóteo 2, com foco de 1 a 8. Terceiro livro, Honrar, Romanos 13, foco de 1 a 7. Quarto livro, Fazer o Bem, 1 Pedro capítulo 2, com foco de 11 a 17. Quinto livro, Ensinar e Praticar como está escrito, Mateus 5, com foco 17 a 20. Sexto livro, O Senhor Deus com Todos, Provérbios 8, foco de 13 a 21. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 40 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Oração de número 9. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 9 diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos aqui dar continuidade. Não deixe de mentalizarem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo verdadeiro do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de 1 João, que contém 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos.
capítulo 1 do livro de 1 João. Capítulo 1 contém 10 versículos que fala assim: a palavra da vida. Nos versículos 1, 2 e 3. O que era desde o princípio e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplados e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos sobre a palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes contém 21 capítulos. Livro de Juízes com 21 capítulos. Capítulo 17 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 17. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando. Capítulo 17 do livro de Juízes contém 13 versículos, que diz assim: o levita na casa de Mica, nos versículos 11, 12 e 13. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. O livro de Malaquias contém 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos, que eu vou ler o versículo 2, 4 e 6. Fala sobre o dia do Senhor. Diz assim: mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro do cevadouro. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel a saber, estatuto e juízes. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 14 do livro de Zacarias. Capítulo 14 contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a vinda do reino da graça, nos versículos 6, 7 e 8. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será, mas acontecerá que ao cair da terra, da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Pedro com 3 capítulos. 2 Pedro, capítulo 2.
Capítulo 2 contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre falsos mestres e falsas doutrinas. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 do livro de Naum contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre a vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim, ele repreende ao mar, o faz secar e esgota todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar a total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que eu acabei de ler para vocês, que diz assim, essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 86, que diz assim, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tens nome, de que vives, e está morto, sê vigilante, e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepender-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Nessa passagem de Apocalipse, capítulo 3, o próprio Senhor Jesus o Cristo faz um alerta às igrejas com falsa santidade e obras imperfeitas. Muito cuidado em onde está a sua atenção. Não se deixe enganar com os discursos e teorias sobre o fim dos tempos, porque enquanto você estiver concentrado nisso, o bem-estar, a prosperidade e a salvação sua e da sua casa estão correndo perigos, por causa das obras imperfeitas nas igrejas atuais.
E se você quer o melhor para a sua vida e a sua família ainda nesta terra e no mundo por vir a salvação eterna, não deixe de examinar as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Essa é a denúncia de número 86, em que, se o seu líder provar para nós, da Bíblia Sagrada, que o segmento religioso de fé em igreja que ele está lhe apresentando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo os livros de Mateus, João e Apocalipse, e que você e sua família estão seguros e com a salvação garantida, estando com ele, sem que nós das 12 igrejas virtuais sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 47, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, fazer a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 20, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Se você escolher o número 4, Ageu, capítulo 2. Número 7, Tito, capítulo 3. Número 1, Joel, capítulo 1. Número 18, Lamentações, capítulo 1. Número 22, Gênesis, capítulo 22. Número 3, Judas, capítulo 1. Número 12, Lucas, capítulo 9. Número 24, Ezequiel, capítulo 4. Número 8, Filipenses, capítulo 3. Número 6, Provérbios, capítulo 4. Número 23, 2 Crônicas, capítulo 32. Número 10, Hebreus, capítulo 13. Número 13, Salmos, capítulo 5. Número 2, Miqueias, capítulo 1. Número 17, Filemão, capítulo 1. Número 9, Josué, capítulo 13. Número 19, 1 Timóteo, capítulo 6. Número 16, 1 João, capítulo 1. Número 21, Juízes, capítulo 17. Número 5, Malaquias, capítulo 4. Número 15, Zacarias, capítulo 14. Número 14, 2 Pedro, capítulo 2. E número 11, Naum, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Diz assim, muita atenção, finalização da nossa live, muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15.
Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir e calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que nos conduziu nessa live toda da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, todavia ausente ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos, de segunda a sexta. Glórias ao nosso Senhor Deus, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.